Olá, meninas! Sabe qual que é o medo? Número 1 de 10 em cada 10 mulheres a quem a gente recomenda o início de reposição hormonal é o medo de ter um câncer de mama associado ao uso desses hormônios. E muito desse medo vem de bombardeios na mídia, nas redes sociais, de pessoas leigas no assunto que falam que, meu Deus do céu, se a gente usar reposição hormonal, a gente vai ter câncer de mama. E será que isso é mesmo verdade? O que a ciência nos diz sobre isso? Antes de me estender mais sobre esse assunto, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. O meu nome é Júlia Azevedo e eu sou uma ginecologista que adora esse universo de reposição hormonal, de menopausa, de perimenopausa, o universo da mulher acima de 40 anos. E se esse é um assunto que é do interesse de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho para sempre receber novidades do que a ciência nos fala, qual que é a melhor orientação da ciência sobre reposição hormonal para esse grupo de mulheres. Let's go! Agora, voltando ao assunto do vídeo, a reposição hormonal e câncer de mama, o que a gente sabe, na verdade, sobre isso? Para falar um pouco sobre esse vídeo, eu vou dividir entre 3 assuntos. O primeiro é mulheres sem útero, que vão usar estrogênio de forma isolada. O segundo, que é o segundo grupo de mulheres que têm útero, que nunca retiraram o útero por razão nenhuma, e que por isso a gente precisa fazer uma reposição combinada de estrogênio com progesterona. E o terceiro assunto é, será que é o câncer de mama que vai te matar? Voltando para o primeiro assunto, mulheres que retiraram o seu útero por uma razão qualquer. Quando a gente fala em reposição hormonal, o estrogênio é o principal hormônio a ser reposto. Ele que vai não só melhorar a imensa maioria dos sintomas do climatério da menopausa, como também é o estrogênio que vai nos trazer proteção para a saúde cardiovascular, proteção para a cognição, proteção para a nossa saúde óssea. E por isso é o hormônio que sim que faz toda a diferença. Uma mulher que retirou o útero, ela não precisa de forma rotineira fazer uso da progesterona, uma vez que a progesterona tem uma ação fundamental que é a proteção do endométrio, a proteção do útero contra o câncer de endométrio. Portanto, se a gente está falando de uma mulher que retirou o seu útero, a gente pode fazer uso do estrogênio de forma isolada. O uso de estrogênio de forma isolada em mulheres sem útero, atenção aqui, reduz em 30% o risco de uma mulher ter câncer de mama, comparando com a população em geral. Agora, caso essa mulher ainda assim tenha um câncer de mama, a chance de ela morrer desse câncer é menor 40%, comparado com mulheres da população em geral que não fizeram uso de hormônio. De onde que eu tirei esse dado? Vou falar para vocês. Do WHI, que é o maior estudo que já foi feito na história sobre reposição hormonal. É aquele mesmo estudo que provavelmente vocês já ouviram em outros vídeos, em outros posts, que mostrou esse aumento de risco da reposição com o câncer de mama e que causou todo esse alarde na mídia. Pois então, esse estudo tinha um outro braço de mulheres sem útero que por isso usavam estrogênio de forma isolada. Esse grupo, naquela época, não teve aumento de risco de câncer de mama e ele foi seguido por mais de 20 anos. E uma publicação recente mostrou que sim, para essas mulheres, após 20 anos de uso, elas tiveram redução do risco e redução de mortalidade de câncer de mama associado à reposição hormonal. Agora, mulheres que nunca tiraram o útero, mulheres que tenham útero, que seria o nosso grupo 2, essas mulheres precisam sim fazer o uso da reposição de forma combinada, estrogênio com algum tipo de progesterona. O que os dados do WHI nos mostravam naquela época? Um aumento de risco de em torno de 30% de câncer de mama em relação a não usuários. Quando a gente escuta 30%, a gente até se assusta, né? É um aumento de risco muito significativo. Mas, quando a gente fala em risco absoluto, isso é um aumento de 8 mulheres em cada 10 mil usuárias. Então, ok, a gente tem um aumento de risco, mas é um aumento bem pequenininho. A gente precisa falar que o câncer de mama é um câncer comum entre as mulheres. Se estima que 1 em cada 8 mulheres terão câncer de mama ao longo das suas vidas. E sabe quais que são os principais fatores de risco de câncer de mama? Não é o uso de hormônio, o uso de pílulas anticoncepcionais, mas é o sedentarismo, o sobrepeso e a obesidade, diabetes, enfim, essas doenças metabólicas associadas ao aumento de peso são a grande causa, o grande fator de risco que é modificável para câncer de mama. Se a gente pensar que o uso do estrogênio de forma isolada protege contra o câncer de mama, o uso da terapia combinada com a progesterona, que traz esse pequeno aumento, mas ok, traz um aumento de câncer de mama, isso nos faz pensar que o grande problema é que esse aumento de risco seja atribuído à progesterona. Esses dados que eu falei são do WHI, que é um estudo que foi feito há cerca de 20 anos. E naquela época, eles usavam uma combinação de estrogênio equino conjugado com medroxiprogesterona, que era uma
progesterona muito comum na época, mas que hoje em dia está em desuso. Hoje em dia, quais são as progesteronas mais utilizadas? Tanto a noradsterona quanto a progesterona micronizada, que é a progesterona chamada de natural ou progesterona bioidêntica. E a gente sabe que essas formulações são muito, mas muito mais seguras para a mama em comparação com a medroxiprogesterona que a gente tinha na época. Qual que seria o número hoje de risco relativo, de risco absoluto com as formulações que a gente tem hoje? Isso a gente não sabe, mas a gente sabe sim que seriam números ainda menores do que aqueles encontrados no WHI há cerca de 20 anos. Agora, um dado bem interessante. Esses números que eu tô falando são de incidência. O que é isso? Eu descobrir um câncer de mama. Não é sobre morrer por câncer de mama. E por que eu falo isso? Os cânceres de mama têm vários tipos. Alguns são com receptores hormonais e alguns não têm receptores hormonais. Eles não se associam com o uso de hormônios. De maneira geral, os tumores que têm receptores hormonais, eles têm um melhor prognóstico. Então, quando a gente fala desses casos que estão associados possivelmente com o uso de hormônios, claro que não é bom a gente fazer um diagnóstico de câncer de mama, mas a gente está falando de tumores com melhor prognóstico, com uma menor mortalidade. Além disso, existe o que a gente chama de um viés de seleção. O que é isso? As mulheres que estão fazendo uma reposição hormonal, elas tendem a ser não só mais saudáveis, mas elas tendem também a fazer mais exames, elas são mais cuidadas pelos seus médicos, justamente por estarem fazendo esse tipo de tratamento. Então, o que acaba acontecendo? São mulheres que vão fazer mais frequentemente exames de mamografia, por exemplo. E assim, a chance de a gente ter um aumento de incidência é maior. Por quê? Porque mulheres que daqui a pouco não estão fazendo exames, não estão fazendo nenhum tratamento, elas podem ter um câncer e não ficarem sabendo. E esse é um dos motivos que a gente entende que, apesar de a gente ver esse aumento de incidência, a gente não vê esse aumento de mortalidade por câncer associado com a reposição hormonal. Provavelmente, justamente por serem pacientes, por serem mulheres que fazem mais exames, elas descobrem mais precocemente o seu câncer de mama. E por fim, o nosso terceiro assunto é: será que a gente tem que ter tanto medo assim do câncer de mama? O que eu acabo vendo no consultório é que o grande medo das mulheres é ter um câncer de mama. Não é ter câncer, não é ficar doente, mas é ter câncer de mama. Será que isso realmente tem todo esse fundamento? Na verdade, a principal causa de morte em mulheres, assim como em homens no mundo, são as doenças cardiovasculares, como por exemplo o infarto e AVC. Claro que a gente tem esse medo do câncer de mama, mas a gente tem que botar a saúde da mulher como um todo. E quando a gente coloca tudo no mesmo saco, risco de ter um infarto, risco de ter um AVC, risco de ter câncer de mama, risco de ter um câncer de intestino, quando a gente coloca tudo junto, e a gente acaba vendo que as mulheres que fazem reposição hormonal, elas têm uma maior expectativa de vida. A chance delas morrerem por essas doenças é menor. Eu espero que vocês tenham entendido o que a ciência nos traz sobre câncer de mama e reposição hormonal. Espero que tenha sido útil para vocês, até para que vocês se sintam tranquilas quando forem colocar a cabeça no travesseiro e saberem que estão fazendo uso da reposição de uma forma segura, que isso não seja uma sombra na vida de vocês que enche vocês de medo. A reposição hormonal é segura e vocês não têm que ter esse pavor todo do câncer de mama. Beijos e até o próximo vídeo.